Vamos começar então? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu posso começar com a primeira pergunta? Acho que pode ser pelo primeiro. Tá, eu vou mostrar minha tela então aqui para vocês, para a gente... Tá, então, a primeira pergunta, né, aqui fala que a gente tem um circuito, né, tem um diagrama de tempo aqui, e ele tem um sinal de 0 a 5 volts que fica alternando, né. Aí eu falei que de 0 a 1 volt a gente ia para interpretar como número binário 1, e de 3 a 5 volts como binário... desculpa, 0 a 1 volt seria o 0, né, em número binários, e 3 a 5 volts seria o 1. E aí a gente tem que converter esse sinal para números binários, né? Esses valores de tensão para números binários. Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Não. Tá, olha só. Eu vou pegar... Vocês estão enxergando aqui a minha... Deixa eu passar para outra tela. Vocês estão enxergando aqui no meu programinha a forma de onda? Uhum. Tá. Eu vou só utilizar esse programa aqui para ver. Então, por exemplo, a gente viu que de 0 a 1 volt seria o nível binário 0, né? Então, daqui até aqui, eu vou pintar de verde. Word, não tá? Eu não tô enxergando. Ah, agora tá no Word. Agora não tá no programa, agora tá no Word. Tá, peraí, deixa eu mexer. Agora sim? Não. Ah, agora sim. Agora tá. Tá. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu diagrama de tempo, né? Aí eu sei que o binário 0 é de 0 a 1. Então, toda essa faixa aqui... Deixa eu só jogar para trás, só pra gente... Toda essa faixa em rosa, então, seria o número binário 0, né? Concordam comigo? Uhum. Então, deixa eu colocar aqui como 0. Tá. Então, a gente sabe que tudo que for nesse valor vai ser 0. Então, já fica mais fácil de enxergar. E qual seria o 1, então? Quais valores de tensão? Três a 5, né? Uhum. Então, olha só, tudo que está em verde equivale ao número binário 1 e tudo que está em rosa equivale ao número binário 0. Então, agora é só a gente colocar um aqui. Então, ó, então aqui primeiro, né, a gente tem uma tensão em 0 volts, então equivale a 0. Já que no segundo tempo, né, a gente tem 5 volts, então equivale a 1. E no terceiro aqui, que seria 1 volt, então qual seria o nosso número binário? 1 volt equivale a 0 ou 1? Aí é o 0. 0. Então, vou copiar para cá. Tá, e o próximo? Aqui a gente ainda tem 1 volt, né? Então ainda vai ser 0. Espera aí que eu acho. Ah, tá. E agora? Então a gente tinha 1 volt e pulou para 3 volts. Agora será que a gente tem 0 ou 1? 1, isso aí. Vocês cuidem que eu vi que na resposta de algum, às vezes, antes de... Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Não.
Eu que tô pelo celular, eu tô querendo entrar pelo computador. Ah, tá, tranquilo. Só para vocês verem, às vezes, por exemplo, aqui tem 2 zeros na sequência, né? Algumas pessoas responderam colocando um zero só. Então, na verdade, não é porque continua no nível 0 que tu pode representar só com um número, né? Vai ser 0 e 0. Assim como agora tem vários zooms, a gente tem que colocar todos eles, tá? Não é porque é na sequência que tu vai colocar uma vez só. Tá? Então, como continua aqui? Agora a gente de 3 volts pulou para 4 volts. Será que mudou o nosso número binário? Não. Continua 1, né? Então, e agora de 4 volts foi para 5 volts. Será que trocou ainda o binário ou continua o mesmo? Continuou. E agora que a gente tem 3 volts? 1. E agora que foi para 0 volts? 0. E agora temos 1 volt Zero. aqui. E o próximo que foi para 0 de novo? 0. E o último? Então a gente tem um sinal aqui em 5 volts. Tá. E agora uma pergunta, se eu tivesse um sinal, por exemplo, em 2 volts, será que ele seria 0 ou 1? Boa pergunta. E aí, o que vocês acham? Não é que não seja binário, mas a gente teria um erro, né? Porque nessa faixa a gente não especificou nada, não é 0 nem 1. Então, se a gente tivesse um sinal, por exemplo, com 2 volts, a gente saberia que tem algum erro ali no nosso circuito, porque ele deveria estar dando ou de 0 a 1 volt ou de 3 a 5 volts. Então, esse sinal a gente não pode considerar, a gente vai saber só que tem algum erro no nosso circuito. Certo? Isso, inválido, isso aí. É um erro, né? Tá. Alguma dúvida nessa primeira questão? Não. Tá. Deixa eu agora abrir o Word aqui. Tá. Então, na atividade 2, primeiro a gente tinha que desenhar um diagrama de tempo, né? Aí a gente tinha um sinal digital que ele alternava continuamente. Então, por 2 milissegundos ele ficava em 0,2 volts e por 4 milissegundos ele ficava em 4,4 volts, que seria o binário 0 e o binário 1. O que eu vi foi... Espera, deixa eu trocar agora por aqui. Teve algumas pessoas que se confundiram um pouquinho nesse exercício. Teve alguns que colocaram, tipo, por 2 milissegundos o 0 e o 1, né? Não fizeram essa troca de tempo. Tá, então, vocês estão enxergando aqui. Vou colocar um caixa. Não sei. Vocês estão enxergando o programa aqui de desenho? Sim. Então, vocês me ajudam a construir aqui o primeiro sinal, tanto faz, na verdade, como a gente começa, né? Mas o nosso 0 seria 0,2 volts, né? Que seria aqui, então, 0,2 volts. E daí é por quanto tempo? 2 milissegundos. Tá, então eu peguei o 0,2 por 2 milissegundos. Ok. Então, o primeiro trecho aqui, né, do meu gráfico é esse. E agora, o que eu faço? Sobe até o 4,4. Subo até o 4,4, ok. E Daí por quanto? fica por 4 milissegundos. Isso, por 4, que vai até onde daí? Até o 6. Então agora é por 4 milissegundos. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tinha o nível binário 0 por 2 milissegundos, agora eu tenho o nível binário 1 por 4 milissegundos. E agora, esse sinal continua alternando, né? Então, sempre eu vou ter essa repetição. O que eu faço agora? Desce até o 0,2. Isso. E por quanto tempo eu fico aqui? 2.
Isso, então a mais 2 agora eu fico, né, no nível binário 0. E agora continua alternando, né? Vou então até aqui. Muitas pessoas também desenharam só um ciclo, né? Mas como é um sinal alternado, então ele continua alternando. Todo o tempo ele vai ficar fazendo essa repetição. Ups. Então, né, aqui continuaria, subiria para 4. Né? Tá sempre alternando. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse aqui? Só cuidem que às vezes vocês erraram um pouco essa escala de tempo, tá? O tempo aqui, que um é 2, um é 4, algumas pessoas se enganaram. Tá? Podemos passar para o 2 deste? Tá, e agora? No 2, como é, né, como é o sinal, então, que a gente tem que representar? Fica no 0,13 0,3 por 5 3,9. milissegundos. Tá, então no 0,3 aqui por 5 milissegundos. E agora? Sobe até o 3,9, Tá? 1 milissegundo. Depois Dá desce. 2 milissegundos. É 2. Então 2 aqui Depois desce, continua. Assim. por 2, aí voltamos. E agora o 0 de novo por quanto? 5 de novo. Que vai até o número? 12. É. E daí a gente sobe de novo, né? E continua esse sinal. Tá? Então, todo o gráfico, se fizerem, se vocês colocarem 10 aqui, vocês têm que ir repetindo, né? Porque ele é um sinal alternado. Coincidentemente, várias pessoas tiveram o mesmo erro nessa questão, né? E o desenho era exatamente igual, então. Muitas pessoas colocaram aqui nesse segundo 2.2 4,4 em vez de 3,9, tá? Então prestem atenção quando vocês forem fazer os desenhos, tá? Muitos exemplos foram iguais também lá no microcontrolador, tá? Então podem variar um pouquinho, dá para ver que alguém copiou de alguém aí. Tá. Deixa eu pegar o Word aqui de novo. Alguém ficou com alguma dúvida, então, como representar esses diagramas de tempo? Tá. Então, agora, a questão 3. Vocês estão enxergando o Word aqui? Ainda não. Não? Agora sim. Tá. Então, a gente tem os Agora valores sim. em... Tá, beleza. A gente tem os valores decimais que a gente quer representar em binário, né? Então, seriam os valores decimais de 0 a 15, né? E daí eu perguntei, então, quantas linhas são necessárias se a gente for transmitir isso em formato paralelo e quantas linhas for necessárias se a gente for transmitir isso em formato serial. O que vocês acham? O Pedro falou que tinha uma pergunta nessa questão, né, Pedro? Porque eu queria saber se tem um número fixo de fios que pode usar ou é um número de fios relacionado ao último, ao maior número que você quer representar. Assim, tem várias transmissões paralelas que são, por exemplo, em 8 fios, 16 fios. Isso depende do protocolo de comunicação que tu for utilizar. No caso aqui, eu estou perguntando se tu quisesse representar de 0 a 15 em decimal. Por exemplo, se tu fosse representar de 0 a 15, quantos números binários tu precisaria para isso? Boa pergunta agora. Ontem eu sabia, agora eu já não sei. Eu já te digo. E aí, alguém sabe quantos números binários a gente precisaria para representar o número 15, que é o maior número? O zero tu conta. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como assim tu conta? É que acaba sendo. É que na verdade, esquece. Acaba sendo o mesmo. Então deixa. Como é o número 15 decimal em binário?
Vocês lembram lá como que a gente faz para encontrar o máximo, o maior número que a gente pode representar com números binários, aquela forma que a gente usou? É que eu não tinha entendido a questão assim. Como Eu pensei que... que tu quisesse passar para binário do 0 ao 15, tipo, incluindo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daí não seriam só 4 linhas, ao meu ver. Não, mas é que assim, olha, tu tem que enviar um número de cada vez, entendeu? Tu não consegue enviar todos os números juntos. Então, que nem Sim, responderam aqui. daí é maior. A Helena falou que são 4 bits, é isso aí, porque o número 15, ele é o último que a gente consegue representar com 4 bits. Então, o número 15 seria 1, 1, 1, 1. Então, a gente usa 4 bits. Então, no caso, se a gente fosse, né, transmitir de 0 a 15 em decimal em número binário, a gente precisaria de 4 linhas, porque a gente vai utilizar 4 bits para representar esses números. Entenderam? Sim. Vocês têm que sempre fazer essa conversão para ver qual é o maior número que a gente vai transmitir e quantos bits são necessários. Não sei se te esclareceu, Pedro. Sim. Tá? Então, né, esses bits, eles são transmitidos ao mesmo tempo, né? Os 4 bits ao mesmo tempo. Nesse caso. Se a gente fosse, então, utilizar o formato serial, quantas linhas a gente usaria, né? Seria uma? Uma só. Então, ao contrário do paralelo, eu enviaria um bit de cada vez. Eu não enviaria esses 4 bits juntos, né? Eu teria que enviar um de cada vez. Então, se a gente pensar em velocidade, o formato serial é mais lento, né? Porque a gente está enviando um bit de cada vez. Enquanto no paralelo a gente enviaria os 4 bits ao mesmo tempo. Série, independente do número de bits, sempre vai ser uma linha, né? Ou não? O série? É. Sim, sim. Só vai enviar um de cada vez, no caso, né? Se No vocês... caso ali na 1 seria 4, então. Só pra confirmar é 4, então, né? Isso, são é 4. uma linha para cada bit, tá? Uhum. Se tu quisesse representar um número maior, por exemplo, se tu fosse enviar o 16, daí tu já teria que ter 5, né? Uhum. Se vocês pensarem no USB, tá, gente? O USB é Universal Serial Control, alguma coisa assim. Mas seria, né, um exemplo de transmissão serial. Se vocês verem dentro do USB, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar aqui no meu, mas ele tem 4 terminais ali, né? Que seria 2 para Pega do alimentação. mouse. Podem pegar qualquer USB que estiver perto de vocês. Se vocês olharem dentro, vocês vão ver 4 risquinhos, que seriam os 4 terminais. Então, 2 são para alimentação e os outros 2 são para envio de dados. Aí, por que tem 2 para envio de dados? Porque tu consegue enviar e receber dados ao mesmo Enviar tempo. e receber. Mas é uma transmissão serial. Quais são as energias? São os menores ou são os maiores? Eu acho que os de energia são os de fora. E daí os de dados são os de dentro. Tá bom. O que muda de uma transmissão para outra também seria a frequência, a velocidade dessa transmissão, tá? Então, às vezes, a porta serial não vai ser tão lenta em comparação com a paralela, porque depende da velocidade que tu vai utilizar em cada transmissão de dados. Mas isso depende do protocolo de comunicação que tu utilizar, tá? Tem várias coisas aí que entram aí dentro. Tá? Podemos passar para a próxima? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Então, aqui na 4, a diferença entre microcomputadores e microcontroladores. Primeiro, alguém pode me falar a diferença, e depois a gente cita alguns exemplos? O microcomputador pode executar várias funções e o microcontrolador seria só que ele foi programado. Uma de cada vez. Só uma, no caso. Na verdade, que nem o Pedro acho que até respondeu, os dois têm microprocessadores dentro, né? Os dois têm uma CPU. Só muda a função que eles vão executar. O microcomputador pode executar diversas funções, né, de acordo com o que o usuário desejar. Porém, o microcontrolador ele já tem uma função específica que ele está programado para aquilo, ele vai executar só aquilo. Tá? E daí os exemplos, então. Vocês podem me citar primeiro de microcomputadores?
tablet, celular, notebook. Isso aí. E microcontroladores? Micro-ondas, máquina de lavar. Alguém respondeu lá no trabalho LED, sensores, botões. Na verdade, isso não é um microcontrolador, tá, gente? Porque para ser um microcontrolador precisa ter um microprocessador, precisa ter ali uma unidade de processamento. Na verdade, um LED, um botão, ele não tem isso, tá? Isso é só um componente que a gente utiliza, mas isso não é um microcontrolador. Mais alguma dúvida em relação a essa questão? Eu queria saber se, tipo, eu tenho aqui, né, o Arduino, ele é alguma coisa, tipo, um microprocessador? Controlador, desculpa. Não é um microcontrolador que tu consegue programar ele, né? Ele vai executar várias funções de acordo com o que tu quiser. Ele não tem só uma função específica que tu não consegue manipular. Tá bom. Tá. Podemos ir para 5? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá. Na 5 a gente tem que relacionar as colunas, né? Aí aqui a letra A seria um gráfico que mostra como um ou mais sinais digitais variam no tempo. Que foi o que a gente construiu lá no exercício 2. O que será que é isso, então? Diagrama de tempo. Já meu tempo. Isso, um diagrama de tempo. Então, aqui o diagrama de tempo é a letra A. Agora, outra nomenclatura para circuito digital. Circuito lógico. Circuito lógico. Porque o circuito digital, ele obedece a uma lógica, né? Então, a gente também pode chamar ele de circuito lógico. Aí, um exemplo de unidade de entrada. Teclado. Tu entendeu, Pedro, o que tu trocou ali? Não. É o que eu vou perguntar agora. Tu trocou a entrada com a saída no exercício. Tu não entendeu porque o teclado é uma unidade de entrada? Porque o teclado, porque o teclado não manda informação pro computador. Sim, tu tá enviando informações. Pode Eu falar. entendi que seria tipo uma saída que o teclado seria uma saída de informação pro computador. Não, porque tu tá enviando dados para o computador, não é o computador que está enviando os dados para o teu teclado. Assim como a tela do teu celular, por exemplo, os cliques que tu dá, aí tu tá enviando dados para o teu celular, né? Já a impressora, por exemplo, tu tá recebendo dados, porque são dados que estão no computador, estão armazenados lá e tu tá trazendo eles para ti. Então, por isso que isso é uma unidade de saída. Já o teclado, como tu tá mandando informações para o computador, então é uma unidade de entrada. Assim como o mouse é uma unidade de entrada, né? Que tu vai conseguir manipular lá no computador. Conseguiu entender? Tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me perguntando, tá? Agora uma unidade de saída, então. Professor. Vocês conseguem me dar mais algum exemplo de unidade de entrada e de saída? O mouse que tu falou de saída, de entrada. do computador. De entrada, o mouse. Do computador. Desculpa. Errei, de novo. Quando a gente coloca USB, por exemplo, no computador e na TV, não seria como se a TV fosse de saída? Assim, depende do que tu tá usando. Por exemplo, se tu tá enviando dados, é uma unidade de entrada, né? Tu tá enviando dados para o computador. Agora, se tu tá salvando alguma coisa no teu USB, aí é uma unidade de saída, porque tu tá pegando esses dados que tem no teu computador e colocando ele no USB. Depende de como tu vai utilizar. Sim. Tá. Então, ali na letra E, uma unidade de controle de lógica. CPU. No caso, a gente chama, né? Se tu agrupar a unidade de controle de lógica juntos, a gente chama aí que isso é a central de processamento, tá? Então, por isso que essa é a letra E. E daí a F, então, transmissão de um dado binário de forma mais rápida. Paralelo. Porque daí tu envia, né, todos os bits de uma vez só. E essa transmissão de um dado binário de forma mais simples. Seria
Porque daí, né, é mais simples que tu tem apenas um fio, né? Não tem vários fios, como seria a transmissão paralela. E daí agora? Vocês têm mais alguma dúvida nessa questão ou em alguma outra questão? Professora, Sim. eu tenho uma dúvida na 4, tipo, por exemplo, o micro-ondas é um microcontrolador ou tipo aquele display lá onde eu boto tantos minutos que é o microcontrolador? Tá, assim, não é o micro-ondas em si, né? Quer dizer que dentro Sim. do micro-ondas existe um microcontrolador que vai controlar as funções dele, que sabe, por exemplo, se tu apertar tal botão é o tempo, se tu apertar tal função Sim. vai dar tanto tempo. É dentro dele, não é que o micro-ondas todo seja um microcontrolador, mas ele possui um microcontrolador dentro dele. Pois é, aí como é que eu, por exemplo, na hora de escrever um exemplo, eu boto microcontroladores dentro da máquina de lavar ou o quê? Eu entendi quando vocês falaram, por exemplo, micro-ondas, máquina de lavar, que vocês quiseram dizer que dentro dele existe esse circuito, né? Porque assim, que nem o teu computador não é só um microcomputador, ele possui dentro dele um microcomputador, mas tu tem várias outras coisas também, né? Sim. Tá, então eu posso botar máquina de lavar e micro-ondas. Sim, pode colocar, vai entender, mas que fique claro, então, que dentro dele existe isso, não é que todo equipamento seja um microcontrolador. Tá. Era isso. Uhum. Assim como essas máquinas de lavar bem antigas, aí não tem, né? Seriam essas que têm as funções todas, algumas bem mais antigas que só ligava e desligava ali, daí não, né? Não tem microcontrolador. Tá? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? Estão gostando desse formato de aula? Vocês estão conseguindo entender a matéria? Se eu gravar vídeos ali, depois a gente faz essas atividades? Tá ficando confuso? O que vocês estão achando? Tá tranquilo? Assim. Tá? Eu vou tentar gravar. Hoje eu acho que eu não vou conseguir, mas vou tentar gravar uma aula amanhã e daí eu já disponibilizo para vocês. O próximo tópico, então, da nossa matéria vai ser conversão. Então, além de sistema decimal e binário, a gente vai aprender alguns outros sistemas de representação numérica. Certo? Isso aí, então? Ninguém quer perguntar mais nada? Então tá. Falamos, então, eu vou ver quando eu consigo mandar aula para vocês, e daí quando eu mandar a gente combina quando a gente faz a próxima videoconferência, tá bom? Então tá, pessoal. Valeu aí a participação. E lembrem de enviar a tarefa lá no Google Classroom, tá? Então tá, até mais.